Pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Bem, na aula de hoje nós iremos falar sobre os povos indígenas, saberes e técnicas. Em especial falaremos sobre os astecas, maias, incas e tupis. Pois bem, olha só, os astecas. Os astecas, eles viveram no norte da América até por volta do século XII, quando deixaram sua região de origem em busca de terras férteis, ou seja, aos poucos, por meio de guerra e de alianças políticas, os astecas dominaram diversos povos da região. Assim, passou a ser a cabeça de um grande império, o Império Azteca, ou seja, os povos submetidos aos astecas, eles eram obrigados a pagarem impostos. Caso se recusassem, eles eram castigados com expedições punitivas, que incluíam saque e rapto de pessoas. Ou seja, além de pagar impostos, os povos dominados também eram obrigados a cultuar os deuses asteca da guerra, das tempestades e do sol, visto na imagem que eu estou exibindo aqui para vocês, ou seja, essa imagem vai ajudar a explicar porque os povos sob o domínio asteca se rebelavam com tanta frequência. Eu trouxe para vocês aqui o que diz um historiador sobre a dominação asteca. Ele diz o quê? Que todos os povos subjugados pelos astecas, eles eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos sob diversas formas. Então, penas raras do pássaro quetzal, por exemplo, pedras preciosas como a jade, alimentos tais como milho e cacau. Então, as pessoas para oferecer em sacrifício aos deuses. Consta que todos os anos chegavam à capital do império 7.000 toneladas de milho, 4.000 toneladas de feijão e cerca de 2 milhões de peças de algodão. Prata e ouro em enormes quantidades eram levadas todos os dias à poderosa cidade de Tecnotlã, dona do lago e cabeça de um vasto império. Eu trouxe para vocês também alguns saberes e técnicas dos astecas. Então, numa época em que os livros de história do México mostravam os espanhóis como os únicos construtores da nação, o artista Diego Rivera, ele inovou ao valorizar a atuação dos povos indígenas nos diversos campos da vida social do país, Então, desde antes da chegada dos europeus, as cidades construídas pelos povos da América chamavam a atenção dos visitantes, Por exemplo, os astecas, eles utilizaram conhecimentos de cálculos e técnicas apuradas à construção civil, Então, na capital asteca, destacavam-se as chinampas, ilhas artificiais feitas sobre estaques fixadas no fundo do lago. Ou seja, para fixá-la, os astecas, eles, além de bons construtores, eles tinham de ser ótimos nadadores, e dominar técnicas de respiração. Então, a fertilidade dessas terras pantanosas garantia a produção de alimentos para os habitantes da cidade lacustre. Então, nessas ilhas, eles cultivavam flores, verduras e plantas medicinais, entre outras. Então, vamos falar agora um pouco, sobre as sociedades, dos maias. Então, os maias, eles estão entre as civilizações mais antigas da América, Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde 2000, antes de Cristo, 2500 antes de Cristo, Ou seja, inicialmente os maias, eles eram o quê? Eles eram caçadores e coletores, E se deslocavam constantemente pela selva em busca de alimentos, Caça, pesca e colheita. Então, mais tarde, eles domesticaram plantas como o milho, a pimenta e o feijão e se estabeleceram, na península de Yucatán, local em que os arqueólogos descobriram em meio à floresta tropical. Então, as cidades de Tikal e Copán, depois, os maias ocuparam também cidades já existentes situadas no norte, Então, a área ela se desenvolveu
a civilização maia, ela corresponde ao quê? Ao sul, né, do México atual, como a gente observa, né? Então, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador e parte de Honduras e Belize, né? Vocês podem observar, né, nesse mapa que eu trouxe aqui para vocês, nessa imagem, e compará-lo, né, ao mapa da América Latina, tá bom? Trouxe também para vocês, né, com relação à sociedade, né, e economia, né, dos maias, né? A sociedade maia, ela era hierarquizada, né? A elite era formada por nobres e sacerdotes. Abaixo deles tinham os artesãos e os trabalhadores livres, agricultores, né, em sua maioria. Ou seja, os nobres e os sacerdotes, eles ajudavam, né, o governante máximo de cada cidade, né, a dirigi-la. Então, os camponeses, eles acreditavam que para conseguir boas colheitas, eles tinham o quê? Eles tinham de pagar impostos a esse governo sagrado. Os impostos, eles eram pagos com parte do que eles produziam e com trabalhos gratuitos para o governo, né, como reparo e construção de estradas. Então, pessoal, a agricultura, ela tinha grande importância na vida dos maias. Ou seja, a maioria deles viviam no campo, onde cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. Então, o milho, ele seria o quê? Ele era a base de sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido ou em forma de farinha, né? Eu trouxe essa imagem para vocês, né? Que é a pintura mural maia, com cena de cultivo de milho descoberta, né, por arqueólogos na cidade do México, né? Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre as pirâmides, né, dos maias, né? Ainda sobre os saberes e técnicas. Bem, a gente vê o quê? Que as grandes e sofisticadas construções maia e o deslocamento, né, de enormes blocos de pedras revelaram seus conhecimentos de engenharia e cálculo, né? As pirâmides, elas serviam de esteio para templos religiosos, aos quais, né, se chegavam por meio de uma escadaria íngreme. Algumas pirâmides, né, como a de Tikal, ela tinha mais de 60 metros de altura e muitas cidades maias surgiram em torno de centros cerimoniais, né? Eu trouxe aqui também para vocês, né, a imagem dos guerreiros, do templo, né, dos guerreiros em forma de pirâmide, e em volta dele os vestígios, né, do Palácio das Mil Colunas, né? Bem, agora vamos falar um pouco sobre os incas, né? Os incas, acredita-se que enquanto caminhavam à procura de terras férteis, né, os incas, eles chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII, né? Ou seja, naquelas terras altas começaram suas vidas, ou seja, como camponeses e pastores, e ergueram, né, a cidade de Cusco. Então, aos poucos, e no entanto, eles ampliaram seus domínios, aliando-se aos povos da região, né, e submetendo-se. E foi assim que em 1438 fundaram um império, né, que teve, né, Pachacuti como principal, o primeiro imperador. Então, no processo de formação do seu império, os incas, eles assimilaram, né, elementos de outras culturas, inclusive, né, a língua que mais tarde espalhariam pelos Andes, né? Então, o Império Inca, ele expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas, e ele era dividido em várias regiões administrativas, cujos governadores, eles deviam prestar conta dos seus atos ao imperador. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó. A sociedade inca, ela era dividida em 3 grupos, né, que se organizavam hierarquicamente, né, formando uma pirâmide. Olha só. Na base ficavam os Yanaconas, que eram o quê? Eram os escravos na parte do meio, que eram os escravos. Então, na parte do meio da pirâmide ficavam os nobres, que eram os membros da família do Inca, e os sacerdotes, denominados, né, de grande Inca, ficavam no topo da pirâmide, né? Então,
Eles eram responsáveis pelos cultos religiosos e pela educação dos jovens, né? Pessoal, antes de começar, né, ainda falando um pouco sobre as edificações do Inca, né? Antes de começar uma construção, os incas eles produziam uma maquete de argila e pedra que os ajudavam, né, a formar uma ideia da obra depois de pronta. Ou seja, na construção eles usavam grandes blocos de pedras que eram cortados e encaixados uns nos outros sem a necessidade de uma substância colante, né? Agora vamos ver um pouquinho sobre a técnica, trabalho e imposto dos incas, né? Então, habitando, né, regiões montanhosas, os incas eles desenvolveram uma técnica agrícola que consistia em construir terraços, né, na forma de uma imensa escada para a prática de agricultura, né, chamada sistema de terraço, ou seja, nos degraus mais altos, né, eles cultivavam espécies vegetativas resistentes ao frio, por exemplo, a batata. E nos do meio, eles cultivavam milho, abóbora e feijão. Nos mais baixos, eles semeavam as árvores frutíferas. Com isso, eles conseguiam colheitas variadas, né? E fartas, né? O ano inteiro. Os incas, eles se dedicavam também ao pastoreio. Eles criavam inhame e alpaca, animais usados, né, no transporte dos quais obtinham o quê? Lã e leite. Os camponeses eles constituíam a maioria da população. Cada aldeia lá ela era formada por um conjunto de famílias camponeses unidas por laços de parentesco que recebia, né, o nome de Ailu, e o chefe do Ailu era o curaca. Bom, agora vamos falar um pouco, né, sobre os tupis. Os tupis eles tinham uma origem comum, né, que era o que? Era a atual floresta amazônica. As suas casas elas eram ruidosas e movimentadas. Suas aldeias eram grandes se comparadas, né, às da Amazônia atual. Os povos tupis eles tinham uma origem comum, né, como eu falei para vocês, que era a floresta amazônica, né? Então, os tupis eles praticavam, né, a agricultura com destaque para o cultivo da mandioca, da planta que foi descoberta e domesticada por eles, né? E para complementar sua ideia, né, sua dieta, eles caçavam, né, pescavam e coletavam produtos na floresta. Entre os grupos tupis que habitavam o litoral estavam os tupinambás da área, onde hoje, né, nós temos o Rio de Janeiro, e os tupiniquis que tinham suas aldeias, onde hoje é o Porto Seguro na Bahia. Eu trouxe essa imagem para vocês, né? Vocês podem observar que crianças falantes de língua tupi. Elas estão fazendo o que? Elas estão se refrescando e se divertindo, né? Tomando banho, para vocês observarem um pouco, tá bom? Dentre as técnicas e saberes tupis, eu trouxe para vocês um exemplo, né? Os mantos indígenas, né? Que eles foram confeccionados pelos tupinambás, né, que é um grupo falante de língua tupi que habitava o litoral, né, brasileiro. Eles são confeccionados com fibras naturais e penas de guará, ave de plumagem vermelha do litoral norte brasileiro, informando, né, um estudioso que ele diz o seguinte, que todos os anos os tupinambás eles saíam em grande expedição para obter as penas de ave guará. Essas capas de penas dominadas pelos tupinambás do Guará, como a bacu, né, e a soiane, cobriam o indivíduo até a altura do joelho. Então, o manto acima ele servia para vestir os meninos durante importante festa, né, que celebra a passagem da adolescência para a fase adulta. E o manto da direita para homenagear os adultos do sexo masculino que se destacava por sua valentia ou religiosidade. Então, os tupinambás eles nos deixaram 6 exemplares de mantos, todos conservados em museus da Europa. Tá bom, pessoal? Trouxe para vocês ainda complementando sobre as técnicas e saberes tupis, né? O processamento da mandioca. Então, o alimento básico de numerosos brasileiros,
nas sociedades indígenas, ele é constituído pela mandioca brava e seus derivados. Nessa variedade de mandioca existe um poderoso veneno, mas os índios eles desenvolveram técnicas especiais para torná-las comestíveis. Nós vamos ver um pouquinho, né? Então, a polpa da mandioca ela é retirada, né, da prensa e seca ao sol em forma de pães para fazer farinha. Esses pães são esfarelados e torrados, né, para fazer beijus, e mistura-se a massa esfarelada com um pouco de água, espalhando sobre os tachos rasos. Pazinhas, né, de madeira em forma de meia-lua serve para virar os beijus sobre o torrador. Com a farinha eles faziam-se ainda bebidas, tortas e mingau. Então a farinha ela é guardada em cestas e cabaças. Então eu trouxe essas imagens para vocês observarem, né? À esquerda a gente observa o que? A fotografia do tipiti, espremedor de palha, né, usado para espremer a mandioca, né, e preparar a farinha. E à direita que a gente pode observar é uma moça, né, falante de uma língua tupi, ralando mandioca para a preparação do beiju. Bom, bem pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu peço que vocês retornem à aula do início para tentar compreender melhor, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.